Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Crypto Investing. Eu estou aqui com o que eu gosto de brincar, o Moisés da cibersegurança, que é o que abre o caminho, né? O que mostra o caminho. Daniel Niero, então ele vai falar um pouco sobre o mundo da cibersegurança, também aliar isso ao universo cripto. E é isso, seja bem-vindo, Daniel. Fala um pouquinho mais sobre ti Obrigado, aí. cara. Senna, tu já me conhece há um tempo, né? Então, assim, cara, eu tô nesse mercado aí há bastante tempo, né? Trabalho com cibersegurança, privacidade, segurança da informação em geral há 20 anos aí. Nunca fiz outra coisa. Desde cedo eu ganhei meu computador ali, comecei a mexer, fiz a parte técnica de informática na época do colégio, né? E nunca mais larguei. E aí, cara, acabei entrando, trabalhei em grandes empresas aí, multinacionais, trabalhei como engenheiro também, trabalhei bastante na área de venda. Né? Então, acumulei bastante experiência nesse mercado em geral, tanto na área de gestão quanto na área técnica, né? Eu acabei tendo um portfólio de conhecimento grande aí que eu aplico até hoje, inclusive na Elcanari, né? Mas estou nesse mercado há um tempão e não pretendo mudar, não. Queria fazer outras coisas que dão menos trabalho, dão mais dinheiro, mas não adianta, cara. Tu acaba sendo até viciado, né? Tu acaba voltando É, e ficando por ali. entrou na toca do coelho já era, né? Já era. Caminho sem volta. É. Pronto, puxando aí o gancho já, fala um pouco sobre a El Canari, sobre o que é, como surgiu. Cara, o Canário ela veio com uma ideia, porque é o seguinte, como eu disse, eu fiz carreira em empresa privada, né? Tive uma boa trajetória, assim, tive muita sorte também, muito empenho, mas ao longo do tempo eu sempre quis montar um negócio próprio, assim, fazer as coisas do meu jeito, né? Então eu adquiri bastante experiência e falei, pô, por que não, né? Criar um negócio que eu faço exatamente o que eu aprendi a fazer com um modelo diferente. Então, foi criado um modelo de segurança como serviço. Muita gente já conhece esse modelo. O nosso modelo é diferente. Por quê? Custa muito caro para as empresas hoje terem profissionais de segurança. Tá? Uma demanda muito alta e tem muitos poucos profissionais disponíveis e profissionais bons no que realmente fazem. Né? E custa muito caro para empresas menores ter acesso a esses profissionais. Então, a El Canário é um time de profissionais bem qualificados, com bastante experiência no que fazem, e a gente vende esse time como serviço, como se fosse um aluguel para os clientes. E o cliente tem acesso a toda essa base de conhecimento a esses profissionais de forma restrita. Então é como se a gente fosse uma área de plug and play que a gente entra no cliente e implementa todo o processo de governança e segurança para ele. A gente assume como de fato a área de segurança do cliente. Né? Então, ou seja, com custo, cara, absurdamente reduzido, 80% de redução na folha de pagamento ali. Mas o nosso modelo é um modelo estruturado de gestão de projetos, onde a gente tem analista de cibersegurança, tem auditor, tem CISO, tem analista de segurança da informação, tem advogados no time, e o cliente ele tem acesso a essa equipe inteira. Então, o modelo já conhecido no mercado hoje é muito o que o jurídico faz. A empresa ela não quer ter advogados dentro de casa, então ela contrata um escritório jurídico Uhum. mensalizado para poder fazer toda a parte jurídica da empresa. Eu montei o mesmo modelo, só que no modelo de cibersegurança e privacidade e compliance, né? E aí o cliente ele tem acesso. Só que a gente começou com empresas menores, só que a gente montou um modelo tão, como é que a gente pode dizer, tão sustentável, tão bom, né? A qualidade do serviço, puxando o sarrafo para o nosso lado, assim, que a gente acabou sendo chamado por empresas grandes, e inclusive hoje a gente está atuando bastante forte em governo, né? E tudo mais. Então tem empresas grandes hoje que contratam a gente para assumir a área de segurança deles. E o Canary Perfeito, veio justamente com essa pegada de vender serviços e tecnologias para os clientes focado em security. perfeito. Mas no caso só com empresas ou com CPFs também? Inicialmente só empresas, né? As pessoas hoje em dia elas não estão muito preocupadas com segurança daquelas percam a segurança delas, né? Exatamente. Então, e quando eu chamo ali, cara, ninguém quer contratar o serviço. Então, o nosso serviço hoje ele é contínuo. A gente não trabalha, a gente também trabalha no modelo de projeto. A empresa contrata a gente vem, faz um projeto, entrega e sai. Mas o nosso modelo ele nasceu de um modelo contínuo, como se fosse um serviço de cibersegurança por assinatura, né? Mas Perfeito, é focado para empresas hoje. Aí pequenas, médias e grandes, governo, privado, tanto faz. A gente se adequa a todo mundo. perfeito. Então, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é o principal, né, o foco da conversa, que é exatamente qual é a importância da cibersegurança, né? Tava falando que as pessoas não dão importância até sofrerem alguma coisa, até precisarem, né? Ou até serem É, expostos. Então, qual é a importância, assim, da cibersegurança?
Cara, o que eu comentei, ninguém está preocupado com segurança até de fato perder alguma coisa com isso, né? Eu gosto muito de citar aquele filme do Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio, Muito bom. né? Que, pô, se aquele parar para ver, aquele filme lá foi em 1960, alguma coisa, 70, alguma coisa. E aquele cara foi conhecido como um dos maiores hackers de pessoas, Engenharia né, e social, né? referências. Exato, porque ele é engenheiro social. Então, pensa, você não tinha tecnologia nenhuma, você não tinha, cara, computadores, notebook, não tinha iPad, não tinha rede de telefonia de alta velocidade como tem hoje, não estava tudo super conectado e mesmo assim aquele cara ele conseguiu ser advogado, ser piloto, ser médico, conseguiu enganar um monte de gente. Então, História agora real. pensa quando a gente pega esses mesmos caras que são tão inteligentes, tão mal intencionados e estratégicos e coloca esses caras no mundo 100% conectado, onde você tem tudo conectado. Hoje, todos os dados que a gente confia esses dados para sistemas. Então, um exemplo que eu dou, quando você vai hoje, sei lá, pegar um empréstimo para tua empresa, um empréstimo para você, pessoal, esquece para tua empresa, num banco, quem te dá crédito não é o teu gerente. Quem te dá crédito é o sistema. O sistema analisa todo o teu rating e diz, ó, teu risco é alto, eu vou te dar tanto de juros, com tanto de, né? E o banco te vende o dinheiro com base no teu risco. Uhum. E não é mais alguém que você vai lá, aperta a mão, pô, quebra meu galho aí. Cara, não posso, o sistema não deixa. Então teve aquele caso onde a gente teve uma invasão no sistema do governo e muitos aposentados foram dados como mortos. Agora imagina uma porrada de gente na fila do INSS querendo fazer a retirada da aposentadoria e o caixa não abre, irmão, porque a pessoa está dado como morta no sistema. Então, assim, as coisas passaram a se conectar ao longo do tempo e ganhar muito mais risco, porque agora você consegue fazer ataques direcionados para pessoas que estão em outros continentes. Antigamente tinha que estar próximo, tinha que saber que aquela pessoa existia. Hoje em dia eu consigo fazer ataques em massa a grupos de pessoas, né? E assim, diretamente ou até em redes de computadores de empresas. Só que um exemplo, sempre que eu dou, a gente vai fazer um evento. O que é mais fácil? A gente está fazendo, estou palestrando num evento, tem lá 600 pessoas, 700 pessoas. O que é mais fácil? Eu tentar invadir uma empresa que investe milhões, quem sabe, em segurança, ou eu colocar uma rede Wi-Fi falsa num evento que tem 600 pessoas e roubar os dados dessas pessoas? Uhum. Então, cara, a cibersegurança ela está em tudo, né? Basicamente, tudo que as pessoas fazem hoje em dia. Se você depende de dispositivo eletrônico, cara, tu tá suscetível. Exato. Não, é muito interessante isso, porque eu sempre tento fazer analogias com coisas que já existem e que já existiram antes. E eu acho que uma analogia que eu gosto bastante de fazer em relação à cibersegurança é o carteiro, cara. Tipo, o carteiro, o lugar que a gente põe a carta, sabe? Tipo, na minha casa, vamos supor, eu posso ter a fortaleza que for. Se eu tiver que receber uma carta e eu não tiver o carteiro, eu vou ter que abrir a porta para o carteiro e eu vou ter que depender da intenção dele. A cibersegurança é a forma correta de deixar que o pacote entre, mas que tu controle a entrada dele, entendeu? Sim, sim. E Então, pacote é realmente o termo que a gente utiliza na cibersegurança quando a gente fala de comunicação de rede, né? É troca de exa pacotes entre dispositivos o tempo todo. exatamente. Então Aham. eu consigo permitir, eu criando, eu tendo noção do carteiro, eu consigo permitir como aquele pacote vai entrar e até onde ele vai acessar da minha casa, no caso da minha privacidade, né? Trazendo para a CyberSeg. E eu acho uma coisa muito interessante também, é exatamente o que falou em relação a hoje a gente não precisa estar perto. E isso é muito perigoso, né? Tipo, antes, se eu quisesse fazer mal a alguém, se tivesse alguém mal intencionado, o maior dano que eu poderia fazer teria que ser físico, porque eu teria que estar lá com a pessoa. Hoje, o maior dano é completamente digital. E, tipo, eu não estou exposto a apenas uma pessoa que está na minha cidade, que está no meu país. Isso é muito perigoso, de fato, né? E a gente está falando sobre ataques que a gente está partindo da ideia que vem de pessoas. Hoje em dia está tudo tão automatizado que você não tem mais gente, você tem gente operando bots. Você tem Exato. gente operando código e preparando código para atacar pessoas. Então, enquanto o cara dorme, a máquina está 24 horas tentando, cara, monitorar sistemas, Puxa, fazendo rastreamento e um monte de coisa, até que ela fala assim, ó, traz um relatório dizendo, cara, tudo isso está vulnerável. Hoje você tem sites como o Shodan, por exemplo, que, cara, ele te dá todos os dispositivos conectados na internet do planeta câmera, inteiro, câmera, tudo. tudo isso. Então, cara, você tem ferramenta pronta. Antigamente, eu vim da época que era hard, tem que ficar lá, mano, destruindo tecla no teclado,
para achar coisa, sabe? Você tinha que confiar nos livros, né? Uhum. Muito pouco literatura, era muito pouca literatura que tinha disponível para fazer aquilo. Hoje em dia, cara, tu tem vídeo no YouTube ensinando a fazer coisa, tu tem perfil no Instagram de gente ensinando a invadir. Cara, o negócio GPTzinho, tá assim, ó, uma pornografia, tá? sabe, absurda de acesso à informação para poder causar mal. Então, Um chat GPT desse já faz bastante coisa, né? Se você souber ali extrair. sim, Já vi sim. também tem ferramentas no GitHub que usa, né, IA para o cara justamente só para gerar código e tal. Pronto, isso aí era justamente a outra pergunta. Tipo, a gente está avançando na tecnologia muito rápido, principalmente com IA agora. O fato de eu estar avançando, tipo, do mundo estar avançando, eu como pessoa fico mais vulnerável? Fico. Fica, óbvio, porque hoje em dia cara, pensa que a IA é um ser superior que as pessoas não pararam para imaginar o quanto isso pode ser utilizado contra a própria sociedade em si. Então, quando o Elon Musk fala lá que a gente tem que parar o desenvolvimento desse negócio, né, sem ser muito, como é que a gente pode dizer, criar Apocalipse. pânico, ele não está mentindo. Porque, inclusive, a gente teve aumentos e índices de ataques que aumentaram significativamente depois que o ChatGPT ficou disponível. Então, assim, hoje você já tem IAs que elas corrigem códigos, elas criam coisas novas e elas fazem isso em escala. Então, assim, cara, quando você tem aquela frase que eu falo que quem domina os sistemas vai dominar quem depende do sistema. O governo já faz isso com o dinheiro. O dinheiro é um sistema. Ponto. O governo domina o dinheiro, ele domina quem depende do dinheiro. Sistemas são iguais. Se você domina o sistema do INSS, você vai literalmente dominar quem depende do serviço do INSS, por exemplo. Então, cara, o uso de IA, ele tá, assim, anabolizando o processo de ataque, Exato. entendeu? Eu vi uma entrevista de um cara da Casa Branca falando exatamente isso. Ele falou, cara, antes, tipo assim, os Estados Unidos sempre recebeu muitos ataques, óbvio, né? Alvo do mundo inteiro. Só que agora ele falou que os ataques estão sendo muito maiores, só que assim, a maioria está sendo, entre aspas, básico. Tipo, uma criança, um adolescente está conseguindo atacar usando um IA e tal, ele gera um código e ele ataca. Claro que aquele ataque não vai conseguir entrar, não vai fazer um dano muito grande, mas é chatinho ficar ali recebendo toda hora, né? Sim, então, só que aí que tá, foi o que você comentou. Hoje, como você deu a ideia do carteiro, né? Cara, tem Uhum. que permitir o acesso, tem que controlar. O problema é que as empresas, elas não controlam. É aí que entra os caras de cyber. As empresas, elas contratam tecnologia para atender fins de negócio, mas elas não chegam lá nas configurações e ver o que pode ser feito. Eles colocam a aplicação, está funcionando, está gerando dinheiro para a empresa, colocou sei lá, uma plataforma de RP, de marketing, estou subindo um monte de dados para lá. Elas não configuram as coisas. Então, o papel de security é justamente isso. Cara, olha só, você comprou uma casa que já vem com câmera, ela vem com porta eletrônica, ela vem com um monte de coisa. Só que é o seguinte, você configurou os dispositivos que você tem, você foi lá ler o manual, sabendo os recursos que já está disponível. Cara, é muito comum a gente entrar nos clientes e ver que ele está utilizando plataformas, cara, há muito tempo, e você vê que tem configurações básicas de segurança que elas não estão habilitadas. Até Você vê que ele está usando um atualizações, negócio há 3, 4 anos. até atualizações básicas de câmera eu vejo que a galera não faz. De Não, câmera não de casa. faz. Casa de babá E eletrônica que foi invadida. Cara, tudo, tudo. Então, assim, o que é a cibersegurança? É justamente você aplicar o conhecimento, que a cibersegurança não é só a parte técnica, né? Tipo, tem todo um conceito que te motiva a implementar aquilo. É esse conceito que a gente briga hoje para que as pessoas tenham. O que está acontecendo hoje com os profissionais de cyber? Tem muito profissional, que ele está muito focado em aprender uma solução específica, um tipo de uhum, produto específico, mas ele não tem a bagagem teórica por trás do negócio. Então, sem bagagem teórica, você não consegue fazer boas implementações de segurança, perfeito. entende? Tem gente que chega lá, não, vamos aplicar tudo, aí tu para a empresa. Não é bem assim. Então, É hoje em dia viável. a gente exato. E o papel de cibersegurança hoje é justamente, cara, garantir que tudo que o cliente tenha ou que você tenha esteja garantindo segurança porque você precisa, entende? Não precisa implementar tudo, mas cara, perto do que eu aceito correr de risco, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer ou não? Só que a galera sempre colocou cibersegurança na mão de IT. Uhum. Cara, alpinista não é limpador de janela. Não vamos confundir as coisas. Perfeito. Então, tem que ter a galera de IT e tem que ter a galera de cyber, entende? Eles trabalham juntos.
Porque É isso, geralmente quem recomenda não implementa. é isso que eu acho legal, porque em relação a isso da alpinista, porque muita gente associa cyber só com a parte do IT, né? Sendo que, por exemplo, o Sim, cyber está em fechadura de porta, em câmera, por exemplo, em tudo, em todos os ativos físicos e também digitais, né? sim, tudo. Na verdade é o seguinte, o conceito que a gente trabalha é o conceito de segurança da informação, que é a proteção de dados, de informações em ambiente físico e em ambiente digital. A Uhum, cibersegurança é a proteção exclusiva de dados em ambientes digitais, uhum, ambientes virtualizados, e data center e tudo mais, né? Então, porque praticamente hoje 80% das informações estão em dados, estão armazenadas em servidores espalhados pelo mundo. A cibersegurança é esse conceito específico de aplicar segurança em dispositivos, né, eletrônicos em si. Envolve uhum. telefonia, envolve servidores, firewall, tudo isso. Firewall. Uhum. Exato. O problema é que esses dispositivos que armazenam também são físicos, né? E aí a gente já facilita o acesso caso eles não sejam protegidos, né? Os físicos. Exato. E a gente também cuida de segurança física também. Toda a parte de hacking, de entrada de segurança física e, o que eu falo tem conceitos, por exemplo, na área de segurança e tem nomes para as coisas. Eu vou te dar um exemplo simples, né? Já viu quando você vai entrar na empresa, aí tem a porta, você passa o crachá na porta, certo? Você passou o crachá na porta, aí você voltando do almoço com a galera. Você abre a porta, aí passa 3, 4 atrás de você, certo? Isso é uma falha de segurança? É. Por quê? Porque você só tem uma única autenticação de um único crachá, mas você Uhum, tem entrada de 4 pessoas atrás de você. A gente chama isso de pickbacking, que é tipo pegar nas costas. Isso uhum. é uma violação de segurança caso você tenha uma política. Só que o que acontece quando você passa o crachá, passa pela porta e uma pessoa que você não conhece entra se aproveitando da porta aberta? A gente chama de tailgating. É como se fosse o famoso tá com o rabo grande, né? Na Uhum. porta. Então é o mesmo conceito, só que quando você conhece uma pessoa é pickbacking, quando você não conhece é tailgating. Então a gente tem que trazer esses conceitos para entender, é possível acontecer isso aqui? Não é possível? E aí você vai mitigar isso com base no teu cenário, entendeu? Então cada caso, cara, é diferente. Cada Sim. caso vai ter controles administrativos, políticas, processos e técnicos para colocar aquilo. Aí a gente discute lá, pô, controle técnico, perdão, controle técnico detectivo, reativo, preventivo, né? O nosso papel como a galera de security é justamente documentar esse processo e criar um modelo para isso. Não é só chegar lá e apertar um botão. É por que você está apertando esse botão? E aí o trabalho é em cima disso. A empresa também quer saber quanto é que vai custar apertar esse botão e Quanto é tal, que né? vai custar? Porque a gente fala é muito de cripto, né? A pessoa fala assim, comprei uma Trezor. Aí pagou lá Uhum. 800, pagou R$ 1.500 na Trezor. Porra, você botou quanto guardado aí dentro? Botei R$ 200. Você está me dizendo que você pagou mil e Eu quinhentos lembro, reais no ativo para botar R$ 200 dentro dele? Tá de sacanagem, né? eu lembro perfeitamente. Você vai usar um cofre de última geração para guardar uma nota de R$ 100. Não faz Não era sentido. isso? Melhor você ficar com o dinheiro do cofre. Exato, Né? Então, exato. assim, a gente nunca deve investir mais, aspas, tudo tem um porém, tudo depende. Nunca deve investir mais do que o próprio valor do ativo para proteger ele, entende? Uhum. Não Perfeito, faz sentido. Você fica sempre com um bem de maior valor na sua mão. perfeito. E agora vamos pro CPF agora, não falando de empresas, mas o que que eu, como pessoa física, posso fazer para me proteger de todas as ameaças que já tem, e principalmente das que estão surgindo aí, tipo, entra inteligência artificial gerando um deepfake meu, entra Instagram sendo hackeado, o que eu posso fazer? Claro que o básico também, botar uma senha mais forte. Cara, é difícil responder essa pergunta porque não tem uma resposta para isso. Uma que você não pode se defender, o que você Uhum. pode reduzir teu risco. E o que é o risco? É a Mitigar, né? probabilidade, mitigar. É a probabilidade de um evento negativo acontecer com você, multiplicado pelo impacto desse evento. Esse é o risco, né? Probabilidade vezes Consequência. consequência igual a isso, né? Exato. A pessoa fala, mas eu tenho, eu tenho um risco altíssimo. Não, peraí, o risco não é a chance de alguma coisa dar problema. É a chance de algo dar problema multiplicado Pela pelo tamanho do problema, caso o problema certo? aconteça, né? Caso o problema aconteça. Então, vou pegar um exemplo. A gente investe em cripto. Aí eu coloco lá $10
em um projeto que ele tem uma alta chance de derreter. Cara, tem um risco muito alto. Não, só tem um risco muito alto se você meter 100 mil reais lá. Se você meter só 10 reais, teu risco não é alto, teu risco é de 10 reais. Ah, mas a probabilidade de acontecer um problema é muito grande. Sim, só que a probabilidade é multiplicada pelos 10 reais. Então, a Né? probabilidade é muito alta, mas isso não implica que o risco é muito alto. Você compensa, então você compensa o produto. A multiplicação A final vai ser baixa. consequência disso não seria tão devastadora. Então, Exatamente. não é tão Exato. alto. E aí a gente entra em conceitos, como eu sempre falo, sobre risco catastrófico. São riscos que têm uma baixíssima ou quase improvável chance de acontecer, porém, se o impacto acontecer, ele é irreversível. Um exemplo, pular de bungee jump. Cara, não se pula de bungee jump. Ah, mas eu gosto de adrenalina. Sim, só que você está assumindo um risco catastrófico, que é a probabilidade da corda, do elástico, ele arrebentar, considerando que ele é um bom produto, seguro, ele é muito improvável. Só que se acontecer, porém, todavia, se acontecer, tu tá morto. Não tem como voltar atrás. Então você não assume esse tipo de dano. Né? Então, agora, quando a gente fala sobre se proteger, cara, como pessoa, cara, a gente sempre traz aqueles 3 conceitos principais que eu aplico para pessoas, né? Que é segurança por obscuridade. Ninguém pode atacar o que não sabe que existe. Então a E eu ideia é penso da sempre mesma forma, a gente não pode proteger o que a gente não sabe que tem, né? exato. Então a gente chama isso de inventariar, né? O identificação. Nietzsche fala sobre identificar o que deve ser protegido, do governo americano. Então assim, a gente está falando sobre segurança por obscuridade. Ninguém deve saber informações. As pessoas não têm que saber onde é que está a tua conta na corretora. Às vezes a gente fala porque acha que não vai dar pau, né? A gente tem que conversar também. Então não pode ser também ser aquela pessoa que se isola do mundo porque você não pode contar nada. Mas uh, segurança por obscuridade, conceito do need to know, que é saber somente o necessário no momento que você precisa saber aquela informação. Só conte às outras pessoas o que elas precisam saber na medida do que elas precisam saber para atingir o objetivo específico. Ponto. Não conta mais do que deveria. Só responda as perguntas que foram necessárias. Se, porventura, uma pergunta desnecessária, você tem todo o direito de não responder. Né? E o conceito do segurança por obscuridade, o need to know e o zero trust, né? Que é o cara, não confia em absolutamente em ninguém. Ele parte do conceito que segurança é um processo contínuo, não permanente. Significa que toda interação que você tiver com qualquer tipo de pessoa, ativo, processo, o que for, você tem que garantir que aquilo realmente continua seguro antes de interagir com aquilo. Né? Então vem muito daquela frase, daquele ditado lá, o russo, né, que dizem que é russo, que é o confie, mas verifique. Isso é zero trust. Cara, se você aplica esses 3 conceitos na sua vida em geral, você vai reduzir muito o risco em geral. Então, ou seja, por receber um link para ganhar um airdrop. Cara, zero trust. Ponto. Ah, mas como é que eu recebi um link? Bom, em algum momento você falhou no segurança por obscuridade, porque sabem seu e-mail. E aí, no E caso, por aí vai indo. pegando esse exemplo, recebi um link para um airdrop, eu consigo criar outra carteira, jogar só a quantia necessária para interagir com aquele protocolo, porque aí, mesmo que a probabilidade seja alta, o meu risco vai ser baixo, porque a consequência... Excelente. Exatamente. Agora Perfeito. imagina, você conecta ali com 50k dólares na tua carteira para pegar um airdrop, irmão, você tá pedindo para Darwin descer e te pegar no colo, né? Total, total. Merece, merece. Pois é. Não é à toa que existe a galera que faz esses golpes, porque tem gente que cai, infelizmente, né? Sim. É. E falando agora a gente começou a falar de cripto, como foi o teu ingresso na blockchain? Entrou cedo também, né? Cara, eu entrei cedo, cara, e foi engraçado porque ninguém me apresentou Bitcoin, sabia? Foi, descobriu. Eu descobri sozinho, cara. Eu tava numa época muito de estudar política, sempre gostei muito de política, né, de economia, de tudo. E eu lembro que eu nunca mais esqueço disso, isso é verdade. Eu tava descendo de um voo, tava vindo do Rio para Porto Alegre. Eu tava descendo de um voo naquelas viagens que eu tava assim, cara, e se existisse uma moeda global, uma moeda mundial, ia acabar com o câmbio. Se existisse uma moeda, né? Eu tinha lido aquele livro das 6 lições, né? E aí eu fui e procurei no Google por Global Currency, né? E aí pipocaram várias coisas e apareceu um tal do Bitgold. Eu lembro que eu tava descendo do avião, eu lembro disso, cara. Foi em 2013 isso. 2013, 2002 para 2013 ali. E eu vi várias coisas, aí vi Bitgold, cliquei em cima, aí vi que estavam num fórum, cara, vai vou ler depois. E esqueci aquele negócio lá.
adicionei nos favoritos e esqueci o negócio lá. Eu fui ler aquilo, cara, meses e meses depois, futucando os favoritos. E já era final de 2000, meados de 2013 para o final ali, outubro, coisa assim. E foi quando eu comecei a ler sobre Bitgold. Bitgold eu caí em Bitcoin, caí no paper. Quando eu abri o paper, obviamente fui ler o fórum, né? Meio perdido, fui ler o paper, eu entendi o paper. Aí eu fiquei assim, não, peraí. Quem é esse cara? Aí eu vou descobrir que o cara nunca tinha Não dado as sei quem é caras. esse cara, né? O Eu cara, falei, não, as coisas estão ficando interessantes. Isso aqui tá a parecendo um game da vida cibersegurança do cara real. é tão boa que eu não sei quem é, né? Exato. Mas eu tive uma noção de como é que aquilo funciona. Eu falei, pô, hash, dinheiro. E aquilo era a minha onda. Eu entendia de criptografia, sabe? Eu dava aula sobre criptografia. E aquilo acabou me atraindo. Eu falei, porra, mas peraí, o negócio junta criptografia, cibersegurança, descentralização, conceito monetário. Peraí, cara. E eu comecei a estudar aquilo. E não dava para comprar Bitcoin. Eu falei, onde é que eu compro esse negócio? Tinha P2P, aí tinha as primeiras corretoras lá, tinha Uhum, Mt. Gox. E eu falei, não, cara. E eu acabei comprando. E eu comprei Bitcoin lá em 2013. Eu paguei. A primeira compra, eu peguei Bitcoin a $13. Mas a minha primeira compra não foi a 13, foi mais. Eu vi ele, fiquei olhando, uhum. e até que eu resolvi comprar. E eu comecei a comprar. E aí, cara, eu nunca mais saí, porque tu ficava naquele negócio do fórum, tu fazia amizade, interagia com aquilo, E uma mas foi vez que aí, cara. entende, não tem como sair, né? Cara, não tem, porque aquilo realmente abre a cabeça. Por isso que a gente chama de, né, a toca do coelho, cara. É igual a Exato. Matrix lá. É como se você não Exato. tem mais como arrancar aquela informação da sua cabeça, uma vez que você tem acesso àquilo. É como se você Tem vê como as coisas de forma descer. diferente. Não tem como É, desver aquele negócio. Uma vez que exato. você entende, cara, você fala assim, não, peraí, isso aqui não pode ser. E aí foi quando eu passei a ter uma noção e o que que eu vi? Eu falei, cara, isso aqui é realmente a primeira coisa escassa criada. E o que me chamou a atenção de fazer a compra é isso aqui é escasso. Eu não posso acelerar o tempo querendo esse ativo. Exato. E aí uma coisa começa a outra, mas nunca ficou aquela cabeça, não, isso aqui, vou ficar multimilionário. Não tinha essa visão. Exato. Tu tava ali curtindo o negócio, indo na vibe com o pessoal, discussões técnicas, entendeu? Tu tava mais pela taradice do Uhum, assunto do que pelo dinheiro em si. exatamente. Até que o negócio começou a subir o preço. Aí Começou a tu dar ficava certo. assim, ó, que porra é essa? Tá subindo o preço? E aí a gente ficava e começou, cara. Né? Eu acho engraçado justamente isso, porque muita gente me fala, né, que, por exemplo, em relação à escassez do Bitcoin, tá, mas a gente tem o ouro que é escasso. Eu falo, cara, pronto, recente, assim, acho que acredito que uns 6, 7 meses atrás, eu vi uma notícia e isso foi o estalo e o argumento que eu precisava justamente para responder isso, que era, encontraram, eu não vou lembrar da notícia perfeita agora, mas encontraram um oceano dentro do nosso oceano que corresponde a 60% da água que tem no oceano, além, a Uhum. mais. E eu fiquei, pô, a gente está aqui na Terra há muito tempo. A gente vai descobrir agora que existe 60% a mais de água dentro da água. Ou seja, qual o sentido disso? É o cara falar, não, o ouro é escasso. Cara, tipo, a gente tem como ter certeza absoluta que o Bitcoin é escasso por dois motivos. Um, porque a gente criou, o humano criou, e dois, pela criptografia. A gente tem como ver, tipo, todo o Sim, projeto, ele garante que é escasso, que aquilo é verdade. Já o ouro, eu não criei. Então, por exemplo, hoje a gente pode ter uma estimativa da quantidade de ouro que existe no mundo, mas absolutamente nada me garante que amanhã não vai cair um asteroide com o dobro da quantidade de ouro que tem aqui e pronto, perfeito ponto. acabou, acabou. E é exatamente essa mágica que eu vi quando eu entrei também Aham, no mundo cripto, assim, né? Eu entrei, sim. agora eu confesso que eu entrei pelo lucro no começo e depois eu fui entendendo os ideais. Eu tinha entrado jovem, eu tinha colocado pouco, foi em 2017, né? Eu tinha colocado pouco. E aí, quando eu tinha esquecido completamente, quando foi em 2020, eu vi que tinha lucrado. Falei, pô, pois aí acho que tem potencial. E aí comecei a estudar para não fazer besteira no mercado. Só que aí, quando eu fui lendo white paper e tal, eu falei, peraí. Isso aí se aliava completamente com o que eu pensava. Porque não é à toa que a gente está aqui agora. Meus interesses são cibersegurança e blockchain, a descentralização e tal. Cara, E isso é o aí, futuro. exato. Aí foi casando tudo e eu falei, cara, peraí, era isso que eu queria.
Tipo, era isso que eu pensava, era isso que eu idealizava. E aí, pronto. Aí entrou na toca do coelho, eu escolhi a pílula e já era. Cara, mas é isso mesmo. Então, assim, tudo começa a se correlacionar. Você, por exemplo, cara, não tem como. Segurança é um processo intrínseco dentro do Uhum. blockchain. Você não precisa entender de criptografia ou ser um mestre de criptografia para você entender conceitualmente como ele funciona, sabe? Só que, cara, e se você parar para ver, os próprios caras que discutiam sobre Bitcoin, ele veio do movimento cypherpunk, que era Uhum. justamente a galera que defendia, cara, proteção de informação e privacidade num mundo extremamente conectado. Eu sempre cito o Eric Hughes, em 1993, quando ele escreveu o Manifesto Cypherpunk, né? Uhum. E ele fala justamente sobre a gente estar com a privacidade comprometida numa sociedade, O, né, o, aberta. o George Orwell também já falava sobre, né, o que seriam os impactos disso, né, de ter essa vigilância, Sim, assim, em massa. em massa. Isso aí era outra pergunta que eu ia te fazer. Tipo, quais são eu acredito que não tem muito contra, né? Mas quais são os prós da blockchain, tipo, da segurança blockchain, da tecnologia blockchain, nesse avanço em relação à privacidade, em relação ao CID, né? A, a ter lá a confiabilidade, a integridade, a disponibilidade das informações. Tipo, tudo isso impacta positivamente, não é? Sim, claro. Então, não tem como você tirar esse processo. O blockchain ele cobre exatamente a CID, que é a confidencialidade da informação, a integridade dos dados, né, e a disponibilidade da informação. O Bitcoin é a rede, praticamente uma rede viva. Inclusive, eu tenho um artigo muito interessante que os caras compararam o Bitcoin como se fosse assim, comparado ele como se fosse um ser vivo. Ele cobre todas as características que a ciência poderia considerar como vida em cima de uma rede. A parte de hereditariedade, a parte de crescimento, cara, é um troço muito bizarro. E assim, não tem condição de você hoje olhar para a blockchain e não ver que ele é cibersegurança pura em cima de informação. E ele utiliza a criptografia, cara, é assim, é uma obra de arte o negócio. Era o Sabe? que eu ia dizer, Então, cara, é lindo, é lindo. é lindo. É uma tecnologia, cara, é a primeira tecnologia criada pelo homem capaz de criar um objeto digital de forma incopiável. Ninguém nunca tinha feito isso antes. E o E, Satoshi Nakamoto resolveu essa porra com 9 páginas, irmão. E o troço parece tão óbvio depois uhum. que você olha que você fica assim, por que ninguém pensou nisso antes? Tá ligado? Se você Pode ter acha pensado burro, você fica em assim, cara, criar, como assim? talvez. O que foi? Pode até ter pensado, mas talvez não tenha conseguido criar. Ah, cara, mas não, as pessoas pensaram, tiveram outras iniciativas, mas Uhum. elas não foram. E Exato. Satoshi Nakamoto conseguiu fechar o ciclo perfeito do negócio. Tanto que ele deu um projeto e era tão simples que ele resolveu isso em 9 páginas, entendeu? E conseguir E o pessoal, explicar. aquelas discussões sobre Satoshi, porque Satoshi era um cara muito estudioso, fizeram uma análise sobre o paper do Satoshi e pararam para analisar assim, como é que a gente pode dizer cientificamente, ele não seguia as melhores práticas de um documento, como se fosse Uhum. um TCC, um padrão. Ele Uhum. fez aquilo da melhor maneira possível. Então, ou seja, ele não era um cara que era um baita de um PhD e não sei o quê. Ele seguiu a estrutura, colocou referência, explicou as coisas, mas se você parasse para analisar a estrutura do documento, um documento de amador. Foi Falaram, de né? coração, assim, né? Ele entregou aquilo. Cara, eu É, gosto de acreditar que o blockchain ele foi um presente. Eu exato. acredito que se o Satoshi Nakamoto hoje aparecesse, ele ia, acho que ele ia quebrar um pouco esse encanto de que isso foi um presente para a humanidade, assim. Pronto. Isso aí eu acho que vai fazer o gancho para a minha outra pergunta, que é: eu acredito que ele não vai aparecer, eu acredito que eu, sendo ele, não apareceria. E o gancho para outra pergunta é justamente: não conseguir achar o cara até hoje, mesmo existindo Five Eyes, Nine Eyes, Eleven Eyes. A pergunta é: o que são? Ah, cara, isso aí é uma organização. Na verdade é o seguinte, né? Os 5 olhos são os 9 olhos e os 11 olhos, né? Ali, eles são um agrupamento de vários países, né? De redes de vigilância e inteligência entre vários países, que foi formada depois da Segunda Guerra Mundial lá, aonde os países eles fizeram um acordo entre eles de que eles trocariam informações sobre inteligência e vigilância. E eles fariam um acordo de que eles não
iriam espionar uns aos outros. Então você tem aí os 5 olhos, né? Que você está falando aí sobre Estados Unidos, Reino Unido, Uhum. Canadá, Austrália e tem outro que eu não lembro. Mas Uhum. depois você tem exatamente os 9 olhos, que é o incremento dos 5 mais outros 4 países, e depois dos 11, que é os 9 mais 2. E eles têm esse acordo entre eles de trocar informação para investigar qualquer tipo de coisa que aconteça entre eles, entendeu? Tanto de inteligência, que envolve parte de cibersegurança, segurança nacional, investigação de pessoas que estão de um país, foram para outro, e eles trocam essas informações o quê? De forma como? Monitorando toda a rede de conexão que existe da busca que você faz do Google até o servidor que você conecta via VPN, do, cara, sei lá, triangulação de antenas de celular para poder encontrar as pessoas. Então, tudo que está fora dos 5, 9, 11 eyes, a gente pode considerar que você está correndo menos risco de ser espionado por esses países. Mas isso era Panamá, uma aliança tecnológica, e tecnológica não, uma aliança de troca de informação, sempre envolvendo a parte de tecnologia, né? perfeito. Panamá tá tranquilo, então. Panamá tá tranquilo, então. Tanto que a NordVPN fica lá, né? Então, Perfeito. assim, se alguém perguntar as coisas para a NordVPN, vai falar assim, mano, não te devo nada e deu. Por isso Temos que eu o sempre recomendo a o Nord. log, né? Eles não têm nem como fornecer, eles não guardam, né? Não, eles não guardam. Na verdade, assim, eles guardam o log ali local, mas eles expurgam o log logo Isso, depois. isso, Nem se exato. eles quiserem, eles podem, porque eles expurgam o log. Pronto, perfeito. Já que a gente entrou aí na Nord, vamos falar de umas ferramentas de privacidade. Cara, deu um raio louco aí, viu? Cara, foi. Tem um janelão aqui gigante, ali, tem a cidade ali atrás, mano, o céu iluminou, parecia de dia ali agora. Acho que tu viu em mim aqui, né? Cara, ferramentas de privacidade, eu acho que todo mundo deveria usar, só que é o que eu falo, a motivação não tem que ser medo, tem que se motivar a usar por questões de privacidade sua. As pessoas, elas sempre trazem aquela visão da privacidade, tipo assim, mas eu não tenho nada a esconder. Por que que eu vou me esconder? Cara, não é. Essa é uma péssima resposta para privacidade. Porque o que eu falo, todo mundo, ninguém liga para a privacidade enquanto você estiver de acordo com a política do seu país, certo? Então, assim, você não tem nada. Bom, é o exemplo que eu sempre dou, né? Lá, quando Hitler invadiu a Holanda, ele teve acesso ao censo atualizado com todas as famílias, ele sabia onde morava cada judeu. Então, Uhum. alguém poderia imaginar que uma informação que você deu para o governo poderia ser utilizada numa invasão para matar sua própria família? Não, Nunca. né? Nunca. Então, assim, na dúvida cara, need to know, zero trust e segurança para obscuridade. O que você puder esconder, esconda, porque você não sabe quem vai ter acesso a essa informação e você não sabe o que que essa informação, como essa informação vai ser utilizada para atacar as pessoas em si. Isso, perfeito. Então, assim, utilizar VPN, conexões, você, não estou falando sobre você criar documentos falsos, tá? Você também não pode se desconectar do mundo e isso é contra a lei, ponto. Isso aqui não é um Uhum. incentivo a criar identidade falsa, mas tudo que você puder minimizar a exposição, você tem que fazer. E muitas vezes você só pode minimizar isso utilizando tecnologia. Não é evitando um cadastro. Ah, eu não vou Uhum. preencher isso aqui. Não, é utilizando tecnologia. Porque a gente todo dia, cara, a gente está gerando rastro na internet. O Spotify, por exemplo, ele sabe o humor que você estava em janeiro. Ele sabe que tipo de música você ouviu em janeiro. Ele sabe se você estava mais feliz, mais triste, mais animado. Eles Ele, inclusive, correlacionam todas essas informações. Oi? ele, inclusive, te diz, né? Ele inclusive te diz com base no teu humor, né? Uhum. Então assim, isso é só, cara, a ponta do iceberg. Então as pessoas têm que utilizar e-mail, sei lá, seja um skiff, bem que o skiff agora saiu, foi comprado pela, como é que é o nome daquela, da Note, como é que é o nome, cara? E todo mundo que utiliza um Notion, perdão, o skiff Mail foi comprado pela Notion, se Uhum. juntou com a Notion ali, mas um baita de um serviço. A parte do que fica na Suíça, Proton também é bom, o né? Proton Mail, a gente está falando sobre o NordVPN, o Tutamail também. Uhum. Cara, a gente simplesmente tem que usar isso para uma prática. Eu Você, acho legal também dizer que o VPN ele não é só em relação a mudar IPs, né? Ele não, vai em não. relação aos pacotes, a tudo, né? Exato, as pessoas não sabem como é que funciona a VPN.
passarem para quem vai ouvir isso aqui, assim, cara, quando você conecta, o VPN nunca foi uma coisa errada. VPN sempre foi e é utilizado, meus clientes utilizam VPN, eu utilizo VPN. Não é contra a lei utilizar VPN. Mas a VPN é uma tecnologia que é utilizada para conectar computadores ao longo do mundo de forma que toda conexão e troca de informação entre esses computadores seja criptografada. Ponto. Ninguém mais sabe a não ser a origem e o destino. E quando você conecta uma VPN no computador de destino, você assume a identidade daquele computador de destino, por exemplo. Né? No caso de um Nord para navegação de internet. Então, Uhum. quando você assume a identidade de um computador do Canadá, para a internet, você está saindo pelo Canadá. Então, você acaba justamente tunelando dentro das conexões do país, do nosso backbone, sei lá, em Bratel, você passa pelo meio, como se fosse um túnel só seu, criptografado, e você sai lá do outro lado. E você sai e assume a identidade do lugar que você está saindo. Só que você pode, a qualquer momento, desconectar o seu computador de um local e conectar em outro, e assumir aquela identidade. Perfeito. Então, o que esses caras dos Five, Nine e Eleven Eyes fazem? Eles correlacionam, porque eles também têm servidores espalhados pelo mundo. Eles Uhum. podem chegar lá e bater, cara, quem foi o cara que conectou aí dentro? Eu quero o IP desse cara. Eles descobrem que ele veio do Brasil. Aí eles acionam o Brasil. Eu quero saber o cara que veio daqui. E aí eles vão puxando o pessoal. Quando eles encontram uma empresa que não faz parte dessa aliança e a empresa se nega, a investigação para ali. Ou seja, não para, mas ela dificulta. Eles têm que encontrar uma outra forma de conseguir essa informação. Mas chega um Uhum. momento que, dependendo do que você está fazendo, cara, os caras vão te achar. Igual a Redditor. O pessoal acha, eu estou seguro na Redditor. Brother, você não tá. Ela vai dificultar bastante a coisa. Mas, por exemplo, vários países têm vários nodes de Tor espalhados pelo mundo inteiro, onde eles correlacionam as conexões que você faz. Você está passando por 3 pontos da rede Tor. O ponto A, B e C são da mesma entidade. Eles sabem que é você. Uhum. E assim eles acham. Então não é tão seguro como as pessoas pensam que é. Não é, obviamente, não é tão inseguro, né? Mas também não é tão seguro como as pessoas pensam que é. Perfeito. O Tails entra nessa Entra, entra, entra. segurança. A Mas se mais ou não? entra. Você pode fazer, cara, utilizar o Tails, montar uma VPN e fazer uma double VPN, que é uma Uhum. VPN dentro de outra VPN. Uhum. Você vai dificultar muito a vida dos outros. Em compensação, tua vida também vai parar. Porque Gmail não vai funcionar. Vai ser captcha o tempo todo. Tem Uhum. países que você não vai conseguir acessar um site. Vai ficar lento pra caramba. Né? Então, assim, você tem que saber a troca, o teu trade-off ali. O Pesar, né? quanto eu estou disposto a pagar, perder acesso, não conseguir utilizar serviços básicos, porque eu também não quero me identificar. O famoso, cara, se você não é obrigado a se identificar, eu também não sou obrigado a te prover o serviço. Entende? Perfeito. É um equilíbrio. Perfeito. Eu lembrei uma coisa em relação à segurança da informação, né? Eu, particularmente, eu sou muito preocupado, sabe? Eu sou muito preocupado com isso, né? E aí eu tava hoje, pela manhã, recolhendo umas notas fiscais, tipo de compra que eu tinha feito, né? E aí aprendi com a minha avó, isso por incrível que pareça, a segurança da informação veio dela, mas que eu vi e achei curioso, isso há muito tempo, né? Eu vi e achei curioso e adotei o comportamento, que é, cara, ela pega as notas fiscais e ela molha e amassa. Ela não só amassa e joga no lixo, sabe? Ela molha para, tipo, borrar o negócio, a letra. E aí eu fiquei, numa dessa, tipo, a pessoa pede compra da internet, que vem com o nome completo, com o endereço, dependendo do apartamento, se precisa morar em apartamento, vem o número do apartamento. Num iFood desse, vem tudo que a pessoa pediu, o CPF da pessoa que geralmente vem na nota, tudo, e a gente simplesmente entrega de graça. Joga no lixo, Meu alguém mata. CPF no iFood não é meu CPF. Meu também não. Gerei um CPF Generator Meu também não. e botei lá. Oxe, Não era nem pra estar rapaz. falando isso aqui. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que se proteger, é o que a gente tem. Me prendam. Vai dar de Não, tô graça também. brincando. Vai que os caras prendem. Mas aí tem que ser, tipo, a gente tem que se proteger com o que a gente tem, claro que dentro dos limites, assim, né? Nada muito absurdo. E em relação ao que eu estava falando, eu não vou criar uma identidade falsa, não. Pelo contrário, eu Não. vou proteger a minha identidade verdadeira. Eu É vou isso aí, focar em cara. proteger a minha identidade verdadeira.
Perfeito. Cara, eu separei umas perguntas aqui dos internautas, né? E aí eu queria que tu Tá. respondesse algumas. Hum. Uma delas é, como é que tu vê o mundo pegando o teu conhecimento de cyber e de blockchain? Como é que tu vê esse mundo da Web3 chegando com os engenheiros? Tipo, qual o mercado que tu vê? Tu vê crescendo? Qual seria, assim, mais ou menos o caminho que alguém deveria seguir? Tá, não sei se eu entendi a pergunta. Como é que eu vejo o futuro da Isso. cibersegurança e Web3? No caso dos devs, dos engenheiros de software, como é que tu vê eles se aliando à Web3 e a necessidade deles para a Web3 e principalmente havendo essa necessidade? O que que eu, como engenheiro de software, devo fazer para, tipo, sair à frente da Cara, maioria? se a pessoa quer focar em cyber, ela tem que estudar DevSecOps, que é a Perfeito. implementação de segurança no modelo de DevOps. Muitos devs não conhecem sobre DevSecOps, ou eles estudam pouco. Se a gente parar para ver, toda vulnerabilidade explorada é em cima de uma falha de software, a maioria delas, né? Óbvio, não estou falando sobre ataque a pessoas em si, mas Uhum. se todo mundo codasse um software como ele deve ser, de forma burocrática, mapeada, documentada, implementando DevSecOps, modelo de análise de código estático, dinâmico, infraestrutura, a gente ia ter uma redução absurda de vulnerabilidades presentes nos softwares. Então, hoje em dia, se você está justamente criando Web3, a gente está, cara, virtualizando o planeta, IA, tudo descentralizado, você também vai exigir novos, cara, você vai ter novos problemas de segurança em si. Uhum. E tudo começa quando você desenvolve um software, certo? Tanto que a gente tem vulnerabilidade de software. Por que os caras colocam um patch de segurança? É para Uhum. resolver vulnerabilidade em software. Agora, quantas vulnerabilidades hoje já poderiam ser evitadas de ir para a produção se os devs tivessem estudado isso? Então, cara, e No DevSecOps começo, está né? extremamente escasso, não tem profissional bom para isso. Os caras que já fazem isso, eles já fazem isso há muitos anos. E assim, tem uma alta demanda para dev focado em segurança. E aí isso Perfeito. envolve, cara, pode ser a gente falar sobre Web3, vai falar sobre a parte de contrato inteligente, desenvolvimento de Uhum. aplicação front-end, tudo isso dá para você aplicar segurança. Existem modelos prontos, que a gente chama de threat modeling, né, modelo de ameaça, modelagem de ameaça, durante o desenvolvimento de software, que foca em você prever o que pode acontecer com o teu software e resolver os problemas no código antes que eles sejam explorados. Perfeito. A gente tá. A Web3, ela precisa, justamente por haver essa conexão muito grande, ela precisa, né, da Sim, CyberSeg. Necessita. A outra pergunta foi um estudante de administração que quer ingressar na área de cibersegurança, mas ele não sabe direito como é que ele começa. Antes de responder essa pergunta, eu tenho uma, uma dica para essa pergunta, que é, eu vou fazer aqui a propaganda, mas eu não tô recebendo para fazer isso, mas única e exclusivamente porque eu realmente recomendo, que é o SSF. PCSF, isso aí. Eu realmente recomendo, eu fiz e assino embaixo sem sombra de dúvidas. E aí pode falar mais um pouco sobre o que é o SS e, claro, responder a pergunta, por favor. Cara, o ECSF foi assim um grande marco na história da Elcanari, assim, porque foi a primeira certificação criada pela Elcanari para poder dada para pessoas, né? Então é uma formação que é o Elcanari Certify Security Manager, né? Onde são 3 provas, que é o ECSF, que é o Foundations para quem está querendo entrar na área de cibersegurança. Tu tem o Professional para quem pratica de fato isso. Então já é implementação de controles, discussão de análise de ameaça, um monte de outras coisas e a parte do manager, que é para quem já está gerenciando programas de segurança, com emprego, enfim, tudo mais. Então, para quem quer entrar nesse mercado, tu tem que se capacitar. E aí, ou seja, nesse mercado, certificações de segurança valem mais do que formações de terceiro, né, terceiro grau ali, enfim, Uhum. faculdades e tudo mais. Porque é a comprovação que você, de alguma forma, já foi testado no que você fez. E o SSF é justamente é o início, né, de uma carreira de segurança que a Alcanari faz hoje. Eu sou instrutor, inclusive, lá, e que os alunos eles começam por ali.
lá a gente construiu o curso de forma que ele pudesse ser, assim, cara, dado para quem não entende nada. Sei, cara, tanto que na nossa turma lá tinha Hum, contador, tinha hum. advogado, tinha engenheiro, e todo mundo saiu falando a mesma coisa, sabe? E depois vem a parte prática e a parte de gestão. Então, obrigado por recomendar, né? Recomendo 100%. Turmas sempre abertas. A gente não faz o marketing do tipo, cara, turmas agora vai acabar. É um modelo que está sempre aberto lá. Qualquer um pode se inscrever ou pode me chamar no direct ali. Dou um desconto se disser que veio por aqui, né? Mas Perfeito. acho que, cara, é uma certificação que vem no mercado hoje aqui para fazer diferença, porque eu fiz muitas provas e eu descobri que isso virou uma indústria de certificação. O pessoal está mais preocupado em vender cursos do que criar um Uhum. material top. E lá eu coloquei, cara, muito carinho, tudo que eu gostaria que tivessem me ensinado logo que eu comecei. Porque eu comi muita grama e falei, cara, que eu não precisava ter passado por isso. Não, Então realmente eu é sensacional o material. coloquei tudo lá. Obrigado, cara. Sensacional, sensacional. É, tem mais uma pergunta aqui que é essa. Eu estava conversando com um amigo meu, cara, e aí a gente chegou nessa. Eu acredito que seja conclusão, mas aí eu queria a tua visão em relação a isso. Se é que isso já não existe hoje. Mas o que é? Eu acredito que, assim, com o avanço de IA, a capacidade de quem quer fazer o mal, de fazer o mal e tal, a gente vai, em um futuro muito próximo, se é que já não tem, mas assim, se já tiver, vai aumentar muito mais o mercado de profissionais de cibersegurança focados em, digamos assim, famílias. Porque, tem um médico da família, tem um profissional, advogado da família. Vai ter que ter, na minha visão, o profissional de cibersegurança para a família. Por exemplo, a família tem muito dinheiro e ele não quer se expor, ele não quer os filhos se expondo e tal. E aí ele vai contratar justamente para tanger ali, mais ou menos. Já Porque. dei consultorias para pessoas ah, que a gente chama de VIP, né? São pessoas que Uhum. geralmente são alvos, pessoas que ou pode ser uma pessoa política, uma pessoa muito rica, dando dicas de comportamento sobre como essas pessoas devem garantir a segurança da família em si. Se a gente parar para ver hoje, quantas, por exemplo, de alguma forma estou falando das profissões das pessoas em si, mas você vê que muitas famílias muito multimilionárias, elas têm praticamente uma empresa. Elas moram numa casa tão grande que tu tem que ter 10, 15, 20 funcionários dentro de casa, 24 horas por dia. As pessoas, elas dormem lá, elas fazem rodízio. Então você tem pessoas muito ricas que têm motoristas, e aí tem motorista de manhã, motorista da tarde. Essas pessoas carregam os filhos dessas pessoas para o colégio, para a escola. Elas sabem a rotina. É ali que a informação vaza. Eu falo, essas Exato. pessoas elas têm que ser muito bem pagas para que elas não sejam subornadas. Então, se você está contratando um motorista, cara, paga bem esse cara. Sabe? Tu tem que ter fidelidade dessa pessoa porque ele tem fotos dos teus filhos. Uma vez eu estava vindo de Uber de São Paulo, estava indo embora, na verdade, para o aeroporto, e aquela sempre conversa longa com o Uber. O cara, ele era motorista de uma família multimilionária, vamos dizer bilionária em São Paulo, e ele veio conversando para quem que ele trabalhava, e ele falou, ele ficou no telefone passando para mim a foto de todos os carros que ele dirigia. Tinha Ferrari, tinha o Land Rover, tinha o Rolls Royce, Tinha tinha um monte de placa coisa. nas fotos? Não, só a foto dos carros ali. E tinha as placas também, mas eu não lembro as placas, mas Não, provavelmente ele não, pois é, tinha. mas só assim, a pessoa. E tinha foto das crianças no banco de trás. Tinha foto da casa. Tinha filmagem. Sabe quando o pessoal. E você vê que algumas filmagens ele fez, ele estava muito orgulhoso do trabalho Sim, dele. sim. Mas tu vê que literalmente algumas filmagens que ele mostrou, ele esperou as pessoas saírem para poder filmar. Quem sabe para poder mostrar para alguém aonde ele estava trabalhando. E lá Uhum, dentro, eu nunca vi ele filmou uma sala, que eu não sei de quem que é essa pessoa. Mentira, eu sei quem que é porque ele falou quem que era. Era uma uhum. sala, cara, tão gigante que parecia um andar de um shopping. Era uma sala de um apartamento. No meio da sala tinha um navio, cara, montado, que era a cópia fiel do iate do cara que era chefe Cara, dele. O cara tinha um iate gigantesco, quase um navio, e o cara mandou fazer uma réplica do iate dele, um super iate dele, na sala. E ele falou: isso aqui, ó, é o super iate do meu chefe. Assim, porra, imagina, é muita vontade de gastar o dinheiro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia do meu iate na minha sala. Assim, como se fosse uma obra, né, não tô no de mar, arte. tô em casa, mas quero olhar pro iate.
Exato. Agora, então, você vê quanto de informação tem da sua família no telefone, no dispositivo pessoal de um cara que está dirigindo para você, Exato. certo? E, ou seja, essas pessoas também, elas têm que ter um canal de comunicação próprio. Elas utilizam o telefone normal, cara, elas utilizam iPhone, utilizam Android, elas compram o telefone ali. Pergunta é, você vai trocar o seu iPhone, você vai dar o quê? O telefone pro seu filho? Você vai vender o telefone para alguém? Cara, não, VIP destrói seu telefone. Você é rico o suficiente para comprar outro telefone. Você não tem que pegar o seu iPhone velho e dar para uma pessoa ou vender para alguém. Entende? Você não sabe onde é que esse telefone vai parar. Computador também. De computador, cara, destruir. Então, essas orientações eu sempre passo para as pessoas. Você tem grana, você é VIP, você é alvo direcionado, cara, carro blindado, pagar muito bem as pessoas que trabalham para você, dar o mínimo de informação possível, proibir as pessoas de tirar foto dentro da sua residência, sabe? Então, ou seja, quanto mais chance ou nível de proteção você quer ter, vai te exigir mais coisas. Mas sim, sim, isso é extremamente possível. Eu esqueci o nome que se dá para eu controlar, já em uma empresa, isso, para eu controlar quem tem acesso a tais informações, dependendo do cargo. Mas isso aí tipo, se aplica a isso, né? Porque, por exemplo, às vezes não intencional, a gente tem nem ameaças, mas tem os intencionais e não intencionais. Exato, ameaças intencionais e não intencionais, humanas, intencionais ou não intencionais. Exato. E aí vai entrar um não intencional, por exemplo, o cara, ele vamos supor, tirou a foto e tal. Claro que não intencional, nunca foi a intenção dele fazer mal, mas que Deus o livre, por exemplo, ele é assaltado e o cara pega aquele celular. Sim. Coisas que, tipo, a gente tem que levar em consideração, né? São Paulo, então, tipo, tem que ser levado em consideração. Mas as pessoas não levam, porque elas acham que não vai acontecer, mas é ali que está o teu alvo. Por que eu quero atacar um VIP? Por que eu não vou tentar subornar o motorista, subornar a pessoa? Onde é que os filhos Engenharia estudam? social ali, né? Engenharia social padrão nas pessoas. Então, Exato. cara, isso é muito comum. Muito comum. Mas já dei consultoria, foram 2 vezes que eu fiz isso. Para pessoas assim, dizendo, cara, segue isso aqui. Telefone é esse aqui. Isso aqui não pode, sabe? E Então, também já essa. tive contato de pessoas, que engraçado, já tive contato de pessoas de grandes empresas. Aí foi uma coisa mais assim, contato mais pessoal, Uhum. perguntando como elas poderiam conversar de forma privada. Falei, cara, eu vou te dar o direcionamento, o que você vai conversar não me interessa. Uhum. Mas assim, acho que todo mundo precisa, cara. Quanto mais alto o nível que você tá, provavelmente mais chances de ser um alvo você Tu você pode tem. falar qual seria mais ou menos uma forma legal de conversar de forma privada? Ué, o Telegram é privado, o Signal é privado. O Telegram eu vi hoje que ele concordou, viu? Em fornecer aí os IPs e algumas informações. Então, esse é o caso, por exemplo, da história da El Canari. Sabe por que é El Canari? Vou saber agora. No início do século, era muito comum que os mineradores de carvão levassem canários em gaiolas para dentro das minas de carvão. Porque o canário ele canta, né? Ali. Só que o canário, por ter um batimento cardíaco extremamente acelerado, ele é muito suscetível a gás carbônico e gases tóxicos em geral. Uhum. Então, quanto mais os mineradores cavavam dentro das minas, mais o ar ficava mais tóxico, com mais CO2, e o primeiro a identificar eram os canários. Porque ou Uhum. eles paravam, ou se debatiam, ou desmaiavam, tanto que eles tinham um ressuscitador de canário. Como se fosse assim, né? Então, eles ficavam, cara, martelando lá e de olho no canário. Quando o canário tinha um comportamento estranho, era sinal de que os mineradores deveriam abandonar a mina o mais rápido possível. Só Uhum. que qual a correlação disso com a privacidade? Bom, se a gente parar para ver, o canário ele era um símbolo, né, um sinal de que algo invisível havia sido comprometido, que é, né, o que acontece com a sua privacidade. Você só sabe que você foi violado depois que você, cara, vê que deu É merda. violado. Você não vê quando isso acontece. Uhum. Depois que a gente teve as leis nos Estados Unidos que começaram a regular a internet, lá em 1990, o governo americano criou lá na parte uma lei que ele falava o seguinte: toda empresa de telecomunicação nos Estados Unidos, ela é obrigada a dar informações sobre as pessoas
O Para o governo Patriot, americano. Patriot Act foi É o também. Patriot, é isso aí. Ah, pronto. Ela é obrigada a dar informações para o governo e ela não pode contar aos usuários ou aos clientes que ela recebeu um mandado judicial de informação. Então, ou seja, o governo me solicita uma informação, me pede um IP, me pede quem conectou, me pede quem ligou, e eu não posso avisar para você que isso aconteceu. Ou seja, é lei, ponto final. O que as empresas passaram a fazer? Elas passaram a colocar no site um canário. O canário ficava lá. Quando essas empresas recebiam um mandado judicial, elas não falavam nada, mas elas tiravam o canário do ar. O Twitter tinha um canário, chama assim Canary Warranty, mandado do canário. Uhum. Aquilo era o símbolo que, tipo assim, cara, tu recebeu o mandado? Não posso falar. Mas você tirou o canário. Eu tirei o Não, mas era canário. o canário, né? Era o canário. E aí isso virou uma cultura entre as empresas de internet. Então o Twitter tinha canário, várias empresas tinham canário. Então o canário virou um símbolo de privacidade. Ali é o canário, no cantinho ali. É, o canário, tá ali, canário de madeira. Então tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo por enquanto. Quando ele sumir, é porque deu um BO. E é isso Nem brinca aí. com isso. Mas se você Não, parar para ver, o Telegram acabou de concordar, certo? certo. A gente está falando sobre o governo americano, tá? Sobre essa lei lá. Isso. Então, assim, é como se o Telegram agora falasse assim, ó, ele tirasse o canário do site deles. Mas não falasse que concordou nada. Simplesmente deu Hum, informação. Ó, você continua com conta e continua utilizando o Telegram se você quiser. Eu quero dizer que o canário sumiu, tá? Então, basicamente era isso. Aí por isso que veio o nome ao legal. canário. O nome também, não sabia. Uma Hum? história legal. É, assim, é bem curioso essa história, assim. Poucas pessoas conhecem, por isso que eu falo, o estudo teórico das coisas, cara, faz você enxergar as coisas de um jeito muito mais legal. Muito Exato. mais, E como é que a tem gente muita é mais história. significativo. Para a gente chegar onde está hoje, vem de muito, né? Tipo, um canário desse sendo usado como um símbolo digamos assim, perigo ou não, era usado há muito tempo atrás, com fins diferentes, mas com o mesmo significado, né? Exatamente. Ele era um indicador biológico, né? Era um alarme biológico. Tipo, irmão, era um olho na pá, outro na picareta, outro no canário, né? O canário tivesse ali ruim, vamos vazar logo, porque Depois procura no Google lá, para quem está vendo isso aqui, procura lá canários, mineradores de carvão e coloca imagens. Vai aparecer os canários, os ressuscitadores de oxigênio dos canários. As gaiolinhas assim, bem interessante. legal. Cara, agora, outra pergunta que eu recebi foi em relação à privacidade dos carros da BYD. Quer dizer que eu acredito que nem deve falar marcas, né? Mas. Todos eles, cara, é assim, você vai ter que abrir mão da sua privacidade para que o carro funcione. Ponto. Hum, Agora, o que eu falo é, não há problema de você dar informação. O problema é o que as pessoas vão fazer com aquela informação. E o BYD, ele pega tudo. Ele pega batimento cardíaco, se eu se deixar. Ele pega se você dorme, se você dirige, tudo. Toda a telemetria do carro é enviada para eles. Isso está nos termos de aceite. uma política de privacidade, né? Política de privacidade. Pode confiar. Made Uhum, in China. é isso aí. Que ninguém lê, só aceitam. A ansiedade de usar o carro, mano. Quem que lê? Tu quer apertar botão, tu acabou de comprar um carro lá de 200k, é É. elétrico, tu quer passar o negócio rápido, aceitar e vender sua vida, entendeu? Só que aí que tá. Isso aí é uma cultura que é meio errada. Porque um carro, beleza. Mas para um aplicativo já fica um pouco ruim. Claro que não estou dizendo que eu vou negar tudo. Mas é legal pelo menos ler. Sabe? Tipo, tirar um tempinho ali. Cara, é tua informação que tá em jogo, Mas entendeu? ninguém liga, cara, ninguém acha que vai acontecer. As Até pessoas, acontecer. elas trocam benefício por dado. Tu entende? Você acha que eu vou deixar de usar uma rede social que está pagando por view, que pode me deixar rico porque eu estou vendendo meus dados para a China? As pessoas não acham que vai acontecer nada. Entende? E vou te falar, sabe o que acontece depois que acontece? Hum, Elas ficam putas e elas voltam a fazer aquele negócio de novo. Porque as pessoas, elas esquecem desgraça. de fato. E é De bom, se fato. manter empregos. A gente aqui tá trabalhando. É, Vai é, de, lá, cara, vai tomar o golpe de novo. A gente tá aqui, qualquer coisa liga. é a contraparte, né? Tem que ser.
Sei, sei. É isso. Cara, pois são Show, esses cara. pontos. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Cara, não, cara, bater esses papos abertos assim, aleatórios, é sempre bom. Por mim, eu ficava Eu horas gosto, falando sobre isso, assim. gosto também. É um Obrigado pelo assunto convite. que eu fico fascinado. Não, o convite está aberto sempre. Se tiver sem fazer nada, quiser bater um papo aqui, a gente abre a live Vamos e pronto. gravar. Ah, Vamos boa. gravar. Ou então saiu algum assunto legal, tipo, pertinente para falar sobre, a gente vai. Só Acredito são que, 9h20 agora. pois é, acredito que o feedback vai ser positivo também. É um assunto que, assim, eu vejo que a segurança da informação, o pessoal não fala muito sobre, mas assim que começam a ver, todo mundo se interessa, sabe? Sim, cara, porque ele é um assunto interessante que as pessoas não têm noção do que tem por trás desse conceito. Exato. E assim, também quando tu começa a ver o quão exposto e a quantidade de informações que a gente compartilha, tipo, quando a gente começa a parar para pensar, a literalmente mapear os ativos, que no caso serão as informações que eu Pô, tenho que é isso estou aí. compartilhando, na hora que eu começo a fazer esse mapeamento, eu fico, eita, eu estou compartilhando tanto assim. Eu vi, por exemplo, um hack que teve do Garmin, e aí fiquei imaginando, né? Tipo, cara, o cara correndo ali, treinando todo dia, vazou simplesmente de graça o treino do cara, o GPS ali com todo o percurso do cara. E assim, tudo bem que a maioria das vezes esses hacks acontecem o hacker que vai fazer algo para a pessoa, ele não é o mesmo, geralmente, que fez o hack da Garmin, né? Ele vai entrar lá, Não, disponibilizou, o cara achou ali no banco de dados, comprou, paga por isso, né? Até. E aí, paga caro. casa de a pessoa tá no meio desse vazamento. E aí eu fico pensando, a gente está realmente caminhando para um mundo onde vai ser tudo conectado, né? E vai Sim. ser uma quantidade muito grande de cybersec. Quando a gente começar a falar sobre IoT, então, cara, cadeira, mesa, óculos conectado, aí vai ser bizarro. Só Exato. a IA vai poder realmente monitorar e tomar ações em cima disso. Só a E IA vai poder fazer. blockchain vai Blockchain. conseguir Sim. descentralizar, eliminar os SPFs, né? Os single point of failure, e conseguir pelo menos sustentar, dificultar, eu acredito que seja, né? Pelo menos. Cara, vai porque hoje em dia, se a gente parar para ver, quando alguém invade a Garmin é centralizada. Agora, você pega hoje soluções de armazenamento como o Filecoin, a Storage, cara, Filecoin. Estava são estudando sobre. projetos incríveis de armazenamento descentralizado, onde a informação é criptografada e você é dono da tua informação. Você tira ela do ar a hora que você quiser. Seed tá ali, né? Tá ali. Desde que você mantenha a tua seed, cara, você só garante que só você vai poder acessar aquela informação. Realmente você pode arrancar essa informação. Hoje, quando você publica um vídeo na internet, esse vídeo é do YouTube, é do Google, é de todo mundo, não dá mais para tirar. Você Uhum. imortaliza aquela informação. A Web3 permite que você possa, a qualquer momento, cara, tirar aquela informação. Como, por exemplo, imagina que num mundo utópico eu consiga integrar, por exemplo, um contrato inteligente ao meu DNA e Uhum. eu tenho que fazer uma prova de vida. Quando eu morrer, é como se tudo que eu tivesse criado some. Simplesmente porque quem nunca mais vai conseguir decriptografar aquela informação, porque, cara, precisa da minha prova de vida. Se eu morrer, Uhum. ninguém acessa mais. Isso é possível? É. Eu gerar uma chave do teu DNA, da tua assinatura biológica sua, a tua Uhum. seed, entende? Garantir que você é você. Cara, existem vários projetos muito promissores em cima dessa área. Só que a diferença é que a gente não tem hoje uma aplicabilidade prática e uma demanda para isso. Mas Ainda, isso né? vai acontecer naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Exato. E falando nisso, é muito legal o fato de hoje já ser possível, ainda que não seja possível, ou ainda que não seja tão procurado isso, não tenha tanta demanda, mas demanda para outras coisas em relação à criptografia. Tipo, o fato de hoje eu conseguir provar que eu sou eu, única e exclusivamente através da criptografia, sem fornecer nada, já é um salto gigantesco. Que hoje a gente Sim, poderia já parar, digamos assim, parar de compartilhar dados, os nossos dados pessoais, e ainda assim ser capaz de acessar esses serviços. sim, prova de conhecimento zero, que só a criptografia permite que você consiga Os fazer. IKs. Os Os IKs. IKs. Isso é E animal. justamente, e justamente assim, é mágico porque todos os serviços que a gente utiliza podem
precisar menos da nossa informação, mais da criptografia e todo mundo se ajudar ali, todo mundo confiar naquele sistema. E ainda até melhor em relação a ataques, golpes e tal, né? Eu acho que assim, cara, eu não acredito que isso venha para substituir os modelos atuais, mas isso Uhum. vem como uma opção adicional para quem quiser usar, porque os modelos individuais, os modelos centralizados, eles vão continuar existindo. Então a gente também Não, tem que partir do conceito de boa fé, mas as pessoas elas têm que ser uma segunda opção, sabe? Ninguém está dizendo que você só tem que utilizar blockchain, você só tem que utilizar Bitcoin. Você tem que entender que, cara, o que estamos disponibilizando para você é uma alternativa. é a escolha. É a sua escolha. É Use isso. qual você quiser, quando você achar que precisa. É. Tendo escolhas, irmão. Tendo a liberdade de escolher, você é uma pessoa livre. Agora é igual no filme. Escolhendo a vermelha, É. volta não. Não, então, Não, só que é isso que a não. gente tenta fazer com as pessoas, evangelizar as pessoas em Exato. relação a esse mundo, né? Só que, por exemplo, tem pessoas que a gente nunca mais vai salvar. Minha mãe fala, por que eu vou comprar Bitcoin se meu cartão funciona? E ela tem razão. Só que pensa que quem é que vai montar esse futuro que a gente está esperando, cara, são os nossos filhos, não é a gente. A gente está Uhum. aqui fazendo teste. Então, nosso Perfeito. papel agora é os nossos, por exemplo, minha filha, ela já nasceu com Bitcoin, cara, ali vivendo o dia a dia dela, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, ela é uma coisa aceitável. Eu não tenho que convencê-la que Bitcoin existe ou que Bitcoin é legal. É uma coisa natural. Então, cara, as próximas 2, 3 gerações são as gerações que de fato vão assumir a política, vão ser a nova era de políticos. Quem Uhum. sabe eles já vão nascer no modelo de blockchain, no modelo Web3, serão usuários de Web3, né? E eles vão falar assim, cara, como é que eu nasci com MetaMask, nasci com Wallet e eu não vou integrar isso no meu modelo de governo, por exemplo? Como é Porque que eu eu não não. vou trazer a experiência de DAO para votação? A gente só vai Uhum. esperar essas coisas acontecerem. Exato. É isso aí é justamente assim, a minha filosofia de vida. É por isso que eu sinto tanta necessidade de falar sobre. Porque eu já falei em outro podcast também e sempre falo em palestras que eu vou ministrar que o mundo ele só é possível por conta da descentralização. Por exemplo, que no caso a gente defende a descentralização da moeda, né, mas também a descentralização da informação, porque a gente aprende como faz uma coisa, como funciona uma coisa, e a gente não guarda esse conhecimento, a gente passa adiante. E aí, nesse caso do específico, a gente meio que está passando adiante justamente para que as futuras gerações As entendam gerações. e sejam muito mais familiarizadas Exato. com o assunto, né? Exato. E por isso que eu falo, a gente está pavimentando. Cara, não espere que seja você que vai mudar o futuro. São os Exato. filhos, que a gente tem que pegar e educar essa geração nova de que, cara, se vocês não utilizarem isso aqui, quem sabe a gente. Uma que vocês vão jogar todo o trabalho que a gente fez até agora fora, né? É. Mas eles têm que entender como é que vai ser o futuro. Será que a nossa preocupação em relação à guerra nuclear ela vai acabar? Ela vai intensificar? Apesar de achar que essa geração agora é uma geração bunda. Cara, não consegue nem brigar na rua, imagina, porra, tá com uma bomba nuclear. Enfim, porra, Cara, não chora quando vê sangue. Mas sei lá, cara. eu vi algumas matérias sobre isso, e ele falou de guerra nuclear, e eu lembrei agora que a bomba nuclear ela deixou de ser a, digamos assim, a garantidora de paz mundial desde que houve o ataque a, a instalação iraniana nuclear do Stuxnet, que eles mandaram Uhum. o vírus lá, porque meio que tipo todo mundo entendeu que de nada adianta eu ter aquela ogiva se o cara consegue atacar a minha base para que eu nem seja capaz de lançar ou então nem seja capaz de produzir. E aí eu vi que a partir daí a gente entrou em outra questão. Entenderam que nuclear foi usado ali uma vez, de fato, né? E todo mundo entendeu que realmente não vamos usar isso, é catastrófico, mas vamos garantir a paz. Ó, eu tenho, tu tem, não vamos usar, ok. Só que o Cara, a ciber. paz só existe porque todos estão armados. Se você Exato, tiver só uma pessoa armada, é escravidão. exatamente. Então, assim, a cibernética, eu acredito que seja a nova frente de guerra, né? Até porque está tudo conectado. E aí hoje eu vejo assim
tecnologia inteira blockchain, principalmente, estava falando no podcast passado que em relação aos países comprando Bitcoin, Aham. eu acredito que muito é o hedge contra uma possível, ou atual, ou possível, guerra cibernética. Porque meio que assim, vamos colocar um cenário muito louco, onde um computador quântico consiga invadir o sistema de um país que tenha um único ponto de falha. E aí, dali, ele simplesmente, não sei, muda tudo ou deleta, sei lá, a moeda do país. A reserva que ele tem, ela vai ter que ser garantida por alguma coisa. E a única forma dela ser garantida 100%, que ela pode ser fiel, seria através do blockchain. Faz sentido? Faz. É louco? Também. É, Mas tem fundamento? Mas sim, é possível. É um exato. cenário Sim, utópico, mas sim, é possível. exato. Falando bem para frente, porque eu acredito que nada agora, mas cada vez mais que a gente está conectado, a gente sim vai precisar proteger essa conexão e proteger a confiabilidade, disponibilidade e integridade Sim. de tudo, do financeiro, das informações pessoais, de tudo. Então, por isso eu vejo, assim, além da soberania financeira, de todas as coisas que a gente já conhece do Bitcoin, eu vejo ele como esse hedge contra o futuro, sabe? Em relação também, até faço um paralelo, o Renato 38, já vi ele falando sobre o Bitcoin conseguir garantir o que hoje praticamente não existe mais, que é a volta da herança. Porque hoje eu não tenho a herança como ela deveria ser, como era antes. Porque o que era a herança? Era eu honrar o meu pai e minha mãe, e por eu ter honrado durante a vida, eu iria receber os frutos que eles colheram durante a vida deles. Aham. Só que hoje a gente meio que tem a certeza que quando o pai e a mãe morrer, a gente vai receber aquilo, independente de honrar ou não. O Bitcoin, ele daria a possibilidade do pai simplesmente ignorar e não falar. A CID, por exemplo. Se você não me honrar, morre comigo. E ninguém tira. Então, isso meio que geraria uma necessidade que, Uhum. claro, poderia ser forçado, né? Mas, pelo menos, já era uma etapa a mais de segurança em relação a É o, isso. é o mundo moderno nos modos antigos. Exatamente, Sim. exatamente. Porque, de fato, é isso, né? Tipo, eu acredito que, por exemplo, antes, todo mundo tinha um dinheiro em casa. Era o ouro dentro do baú ali e tal, enterrado. Depois é que a gente começou a, digamos assim, terceirizar, né? E, e hoje a gente está voltando para isso, tipo, para comprar o Bitcoin em autocustódia e tal, só que de forma digital. Cara, o mundo, como é que a gente pode dizer? O mundo se repete de forma diferente. São Mas as ciclos. coisas, elas estão sempre em ciclos. Tudo que está Exato, acontecendo hoje, cara, por que que ninguém acredita em Bitcoin? Fala pra mim, como é que você sabe que ouro tem valor? exato. Foi Como que você muito, sabe que ouro tem valor? Você teve aula de muito, ouro um, ouro 2 na escola? nunca. A gente aprendeu a entender que ouro tinha valor quando a gente viu o desenho do pica-pau. Era o pica-pau roubando o ouro do pirata. Eram Aquilo uns foi colocando piratas, na sua mente. ouro perdido, muito Exato. ouro. Ninguém ensinou você. Um belo dia você simplesmente acordou acreditando que o ouro tinha valor e aquilo aconteceu de forma natural. E as pessoas perguntam qual é o lastro do Bitcoin. O lastro do Bitcoin é a confiança. Assim como você acredita. Eu pergunto qual é o lastro do ouro. Uhum. O pessoal fica assim, buga. Calma. Como é que você sabe que ele tem? Ah, porque todo mundo tem. Então vai chegar um momento que você acreditar que Bitcoin tem valor vai ser uma coisa tão natural quanto uma criança ser vendo filmes do desenhos do Pica-Pau em si. Só que Exato. a gente é a primeira vez na história que a gente está passando por um processo de definir um valor novamente. Durante muitos anos e décadas, séculos, foi o governo que decidiu que tinha valor para a humanidade. Era ele que definiu que era uma moeda de troca, regulada e gerenciada por ele. Hoje em dia, não. As coisas mudaram. A gente está tendo de volta o poder de definir o que tem valor para a sociedade sem ter que pedir bênção para todo mundo. E a gente nunca passou por isso antes. A gente não estava preparado culturalmente e psicologicamente para, cara, basta acreditar que isso vale dinheiro. Se todo mundo acreditar, vai ser difícil convencer as pessoas do contrário.
Então, cara, é por isso que esse processo demorado, e está acontecendo rápido, inclusive. Era o que eu ia, Demorado, mas está acontecendo rápido. era isso que eu ia falar. O fato de um ETF desse, de uma BlackRock dessa, estar comprando, tipo, diz muito. Se eles estão acreditando que são grandes, que estão colocando muito dinheiro, tem muito capital e Uhum. estão colocando, então cada vez mais tá ganhando confiança. O fato de governos comprando, Sim. né, mostra que estão acreditando. Até porque tem que acreditar, né? Meio que não tem outra opção. Não, não. É só fé. Qual é o lastro? Fé. É o lastro que você acredita. Por que esse copo? Como é que você acredita que esse copo aqui é de vidro? Uhum, Você é químico? Tu simplesmente sabe que é de vidro. Porque sempre uhum. foi. Bitcoin é a mesma coisa. Bitcoin tem valor? Tem. Por quê? Porque sempre teve. Só que Ele tem. isso demora. Porque ele tem. Ah, exato. Mas é isso aí. Pois vamos ficando por aqui. Mais uma vez, Excelente. eu agradeço muito, muito, muito. Eu acredito que vão existir outros episódios aí. Se tu não me É, convidar, eu te derrubo. não, mas está convidado já deixei o convite para sempre e vou ficar convidando também, inclusive pessoalmente, se estiver aqui por Fortaleza, dar um pulinho Tempo que eu lá. não vou em Fortaleza. Vou esperar o Pronto, aí, ó. verãozão. Acho uma boa. Exato, exato. Sair dessa chuva aí, Que é só chuva e frio. aqui tá um solzinho bom por enquanto. Aí, ó, já vai mudar. Pois é isso, Dan, tá Muito obrigado, cara. convidadíssimo e eu que agradeço, de verdade. Mais uma vez, eu vou falar porque não é puxando saco, mas é porque eu acredito que muita gente não dá o valor devido aos seus dados e principalmente não dá o valor devido e não sabe como proteger os seus dados. Nem muitas vezes sabe que deve proteger ou voltando, não sabe o que proteger por não saber que aquilo está sendo compartilhado, por não saber que aquilo existe. Então, eu gostaria de deixar um pedido que é para vocês, checarem a El Canary, verem que o canário está lá, então a informação ainda está segura, tá Yes. ali. 2, o SSF, eu acredito que todo mundo deve fazer, não que não dê continuidade, mas que todo mundo deve fazer, principalmente, Para gente. entender o básico, cara. Assim. Exato, é porque a gente está caminhando para isso, sabe? A gente está caminhando para um mundo conectado. Eu não vou dizer que 50 anos atrás isso seria necessidade, não vou falar isso, porque 50 anos atrás ninguém sabia o que era um e-mail, por exemplo. Mas hoje não, é tudo conectado, então há uma necessidade muito grande. Enfim, vou deixar o link no vídeo, quando a gente postar, da El Canary. E eu realmente aconselho fortemente para vocês checarem lá. E, claro, ir no direct desse cidadão, falar sobre, perguntar sobre, porque é uma das pessoas mais solistas que eu já vi e já tive o prazer de conhecer. Obrigado, cara. Valeu É pelo isso. convite. Sempre disponível para te ajudar aí. Saber que. Você sabe também que você me ajuda, né? Você me ajuda, você tá me ajudando. É uma troca. Obrigado, cara. Tamo Vou falar junto. contigo, de coração. Digo Valeu, mesmo. pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.